ver alguém falando o que eu estou falando aqui agora, sobre essa questão que está na Bíblia, e a gente aqui discute que às vezes nós não somos assim, e nós precisamos lutar contra isso, porque a igreja aqui na terra é algo maravilhoso. O corpo de Cristo, eu costumo dizer que ela tem 3 naturezas, e essa igreja, ela começou lá nos primórdios, lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, escrito por Lucas. E aí a gente entende como foi o esforço, o sofrimento que aqueles homens passaram para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje, e que hoje nós pudéssemos levar esse evangelho. Mas, como eu falei, hoje, pleno verso século XXI, as pessoas estão vivendo aquele momento, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que permanecesse firme até o fim seria salvo. Então nós estamos vivendo dias que precisamos nos alimentar, orar, jejuar, consagrar nossa vida a Deus. Não é só vir para a igreja, não é só pegar a Bíblia e ler só quando está aqui, não é só, às vezes as pessoas em casa não têm aquela incumbência, aquele compromisso, aquele propósito com Deus de abrir mão de algumas coisas para poder buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus na palavra, está explícito que aqueles homens oravam, buscavam a palavra, louvavam, e essas características faziam com que eles tivessem força. Não é a força do Hulk, do He-Man, que isso nem existe, não, é a força do Espírito Santo na vida deles, é eles terem aquela intimidade com o Senhor, buscando, se humilhando a Ele, para poder ser instrumento dele. Quer ver um exemplo disso? Pedro foi um dos apóstolos, ele negou a Cristo 3 vezes, mas quando ele foi revestido do Espírito Santo de Deus, quando ele realmente deixou o Senhor Jesus entrar em seu coração, ele passou a ser o grande líder daqueles discípulos, de fazer a obra do Senhor, de pregar, e quando chegou a hora dele de morrer, por conta dessa pregação, ele não se sentiu confortável de morrer como Jesus morreu crucificado. Ele preferiu ser crucificado com a cabeça para baixo, ainda foi decapitado. E eu e você, que precisamos para termos essa conscientização nessa manhã? Pode passar, meu irmão. O tempo é boa, né? Então, eu estava analisando o estudo da revista, aqui nessa apostila. Eu achei assim muito importante, porque Felipe nos dá uma grande lição, né? E aquele relacionamento que nós não lemos de Atos 8, 26 a 40, porque é muito extenso, eu acredito que vocês leram em casa, ou se não leram, vão ler, mas a gente vai falar um pouco dele aqui. Irmãos, aquele homem que estava naquela carruagem, pelo que eu entendi, ele não era um homem convertido, mas era um homem que parecia que era vamos dizer assim, é igual aquela pessoa que vem à igreja, que o pai é cristão, ele não é convertido, mas ele vem à igreja, ele vai nas programações, mas ele não tem um encontro real com Cristo. E aquele homem, ele era um líder, né, que estava protegendo aquela mulher, rainha, e ele estava dentro numa carruagem. E aí, Filipe, sendo tocado pelo Espírito de Deus, o que ele fez? Ele foi até aquele homem, e aí aquele homem estava lendo, eu li em casa, vocês já devem ter lido no passado, Isaías 53. Isaías 53 retrata o que está aqui em Atos 8, de 26 a 40, porque foi nesse momento que o etíope estava lendo e Filipe perguntou a ele, e ele disse que estava lendo, mas não tinha quem o explicasse, para que ele pudesse entender. Aí Filipe chamou Filipe entrou dentro da carruagem, sentou ali com ele. Aí eu trouxe nos dias de hoje, eu não vou nem falar para não gostar de ninguém, o tipo de carro, né, que poderia ser a carruagem nos dias de hoje, mas eu sei que ele era um camarada que tinha uma patente alta, né? E deveria ser um carrão, né? Um carro grande. E aí ficou aí naquele carro, de repente, timidamente, mas cheio do Espírito Santo de Deus, e aí naquele momento ali, eles começaram a
conversar. E nesse diálogo é algo maravilhoso, algo tremendo aconteceu daquele relacionamento, daquele momento no qual aquele homem estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Isaías, o profeta Isaías 53, que fala sobre aquela questão de Jesus Cristo foi moído com as suas transgressões, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou por amor ao Evangelho, e para que esse Evangelho hoje tivesse essa expansão que tem no mundo todo, não é isso? Essa coisa, tantas pessoas, tantos seguidores no mundo todo, ateus, hipócritas, matadores, todos foram alcançados pela palavra de Deus e aceitaram a Cristo em suas vidas. Hoje existem vidas transformadas, vidas falando do amor de Deus. Então, uma das maiores, ou a maior característica de um crente é ele realmente ter tido um encontro com Jesus, como Felipe teve, conhecer Jesus de verdade, de fato, estudar sobre os seus ensinamentos, para poder ser um instrumento. Nós, hoje, igreja, somos, ou deveríamos ser, instrumento na vida de outras pessoas. Você, às vezes, usa o seu talento dentro da igreja, no trabalho, e você está sendo usado por Deus. Mas você também pode ser usado e deve, de uma forma única, como o Felipe fez, de poder, aonde você trabalha, onde você estuda, você falar do amor de Deus para quem precisa. Mas você só vai sentir esse desejo, e esse desejo não é na carne, mas é no espírito, né? Porque as coisas do espírito, elas são diferentes das coisas da carne, e as coisas de Deus, as coisas que realmente fazem com que você se desligue dessas coisas terrenas e se apegue às coisas de Deus, para que isso ocorra na minha e na tua vida, é necessário você nascer de novo, e depois que você nascer, você se alimentar da palavra. Porque tudo na vida é assim, irmãos. Qualquer profissão hoje, quando alguém fala assim, eu sou isso, eu tenho essa graduação, aí a gente já subentende que aquela pessoa estudou aquilo, se aprofundou naquilo. Agora, ser cristão é fundamental também se aprofundar. Isso não é só tarefa de um pastor, de um diácono, das pessoas que têm responsabilidade na igreja. Isso é um dever de todos nós, de aprendermos sobre a palavra para sermos instrumentos de Deus na nossa geração. Amém? Amém. Nós precisamos dessa conscientização. Talvez se você está nessa manhã aqui, está meio desanimado, porque se você não estiver nessa condição, nessa busca, nesse propósito, sabe o que vai acontecer? Você vai vir para a igreja, como está acontecendo por aí. Igreja, eu estava vendo uma igreja nos Estados Unidos que tinha 10 mil membros. A igreja está fechada, eu vi a foto, a igreja que dá umas 10 dessas. A nossa já é grande, imagina a igreja. E aí a igreja de estúdio, gravadora, tinha tudo. A igreja ficou fria, desanimada. Sabe por quê? Porque o verdadeiro propósito do Evangelho, o amor a Cristo, sabe? Entender que a cabeça da igreja de Jesus estava se perdendo porque as pessoas, a qualificação de cada um está sobrepondo aquilo que realmente tem que estar acima de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. O único que é digno de receber, como é que é mesmo? Restante? A honra, A glória e o poder. o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? É maravilhoso sentir a presença de Deus, adorar a Deus, fazer a vontade dEle, estar em comunhão com Ele. Aquilo que Deus te chamou para fazer, lá nos grupos de vida, aqui na igreja, é algo fundamental, maravilhoso, mas
vida, como colocou na vida de Filipe, é para que você cresça, para que você dê frutos, é para que você ganhe outras vidas, amém? Pessoas precisam ouvir o Evangelho através das nossas vidas, assim como aquele homem, aquele diabo maravilhoso, ocorreu na vida dele, porque aquele homem tinha uma necessidade, depois que ele entendeu, e aí Filipe ficou preocupado em querer saber se ele realmente aceitou no coração. Aí Filipe percebeu que ele aceitou. Aí quando eles estavam passando naquela carruagem, viu uma água ali, ele sentiu um desejo. Não importava as qualidades dele, as qualificações, as patentes, ele sentiu um desejo na alma de se batizar. E aquilo foi uma atitude de fé e de demonstração que ele teve um encontro com Jesus de verdade e fato. Então você entende que essa lição é fundamental para que nós possamos entender a importância que é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, porque o etíope reconheceu, entendeu, ele disse: eu creio no Filho de Deus, amém? Ele creu no Filho de Deus, nós precisamos crer no Filho de Deus, não é no homem, não é na pessoa, não é no talento, é em Jesus Cristo, porque o único não foi Buda, não foi Maomé, foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós adoramos a Jesus, nós cremos, reconhecemos o que Ele fez na nossa vida, e nós entendemos que não há nada melhor nessa vida do que servir a Jesus, do que estar em comunhão com Ele, do que fazer a sua vontade. Nada é mais importante do que adorar a Deus. Eu lembro que quando eu era menos jovem, ou mais jovem, né? Eu estou menos jovem, sou jovem, mas estou menos. Quando eu era mais jovem, eu lembro uma vez que eu fui no Maracanã. Eu já era evangélico, eu já dirigia classe de adolescentes, e aí eu fui no Maracanã, o Flamengo estava jogando, e aí naquele momento ali, o pessoal vibrando, o pessoal adorando o futebol, gritando, eu comecei a sentir um vazio na minha alma, porque eu gosto do futebol, mas naquela época eu adorava o futebol. Aí eu estava ali, tinha aqueles homens ali, aí o cara jogou fogos, aí o cara perto de mim assim, pegou na cabeça dele, fez aquela fumaça, um pregão assim grandão, e aí aconteceu um episódio lá, estavam outros colegas, outros adolescentes, o pai dele, e o cara cismou de querer bater na gente, vir para cima da gente. Aí eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo apologia para ninguém deixar de ir, não, eu estou falando eu. Naquele momento ali, Deus tocou os espírito, tocou: olha, você gosta disso, eu tinha figurinha. Eu sabia, eu falava até a reserva do Flamengo naquela época. Mas quando eu entendi que na minha vida o mais importante é servir a Jesus, eu ainda sou Flamengo, mas se tiver a final do Flamengo, no horário do culto, eu não vou deixar de ver o culto para assistir o Flamengo, eu assisto depois. Nós temos que ter essa consciência, porque às vezes a gente fala que ama Jesus, mas as outras coisas, a nossa qualificação, o nosso carro, a nossa esposa, eu já vi uma gente que idolatra a esposa. Eu conheci um pastor que é muito bonito, aparentemente, eu acho que não existe nenhuma mulher feia. Todas as mulheres são bonitas no mundo, porque Deus, se foi Deus que fez, não pode ser feio, né? Mas cada um tem sua genética, sua característica, respeitando a genealogia, o grau de parentesco, de família, e aí vai. E aí, agora então, esqueci de tomar meu ômega 3, teoricamente. Aí, o que acontece? A esposa do pastor. Obrigado. Ele pregava, e toda vez ele falava: Pirivela teve aqui na minha igreja, ou na igreja que ele era o segundo, e veio de avião. Meu avião está ali. Ele idolatrava, ele fazia isso por mal. A gente, às vezes, quando idolatra alguma coisa, filho, tem mãe que eu vivi por 20 anos, meu Deus, caiu, faz todinho, sabe? Existem essas coisas. Aí, ele falando aquilo, ele não estava falando por mal, ele estava exaltando a mulher dele, mas a gente tem que adorar Deus. Mas o que aconteceu? Aquela mulher realmente era evangelizada. Não estou falando da beleza dela física, não, ela era a mulher de Deus, pecadora da palavra, ela sorriu, realmente era dedicada. Mas ele estava idolatrando um pouco. O que aconteceu? Ela teve um problema lá de saúde, e ela ficou no hospital, ela contou o testemunho, ela fiquei 4 dias no hospital, que eu não podia me levantar, tive que botar aqui
E, por aqui ela fazia a necessidade dela, ela quase morreu. Aí ele chorando na igreja, ele entendeu. Eu amo a minha esposa, eu amo minha filha, eu amo minha mãe, mas adorar é só Jesus. Amém. Eu quero seguir os passos de Felipe, porque se ele teve essa atitude, eu queria amar Jesus. Não tem como alguém que questionar isso. Não, eu não amava, ele fez isso com vaidade. Alguém pode até, você vai fazer isso, você vai pregar, você vai cantar, pode até ter uma certa vaidade agora. Evangelizar uma pessoa, ser tocada pelo Espírito Santo é algo espiritual, é algo que vem do céu na terra, gente. Isso é inquestionável. Foi uma coisa maravilhosa. Nós temos aqui está na lição sobre a vida de Felipe, nós precisamos nos atentarmos a isso. Obedecer a palavra de Deus, tá? Obedecer a palavra de Deus, porque eu praticamente falei a lição toda, tá? Mas eu vou aqui, aplicação. Deus atrai para si os indivíduos mais improváveis. Aquele homem era improvável, porque quem imagina hoje, um camarada na patente daquele homem, está lá protegendo a sua rainha, e de repente você é tocado pelo Espírito para pregar para esse homem. Só pelo Espírito. Tem coisas que contribuem para que as coisas humanas aconteçam, mas o sobrenatural de Deus na vida do crente é só Jesus, uma cura. É só Jesus. Eu estava falando lá no nosso grupo de vida, eu estava explicando, gente, porque às vezes as pessoas não entendem, eu gosto de explicar todos os ângulos. Por que às vezes uma pessoa é curada? Porque eu estou falando que aqui na lição estava falando que pessoas foram curadas. Foi coxos, paralíticos e Felipe pregando, aquelas pessoas foram curadas. Por quê? E por que muitos não são? Às vezes tem pessoas cristãs que morrem com aquela enfermidade. Por quê? Porque Deus tem um propósito para todas as coisas e só Ele sabe, nós não sabemos, nós não podemos julgar. Eu sei que o motivo da cura é para mostrar o poder de Deus. É uma das facetas espirituais que Deus permite para que a pessoa veja que Deus existe. Tem pessoas incrédulas, tem pessoas que não creem, odeiam o Evangelho. Eu conheci o Augusto Cury, que eu já li alguns livros dele. Ele era ateu e hoje ele é cristão, ele prega a palavra de Deus, ele viaja o mundo todo falando para aqueles médicos, sabe, para os alunos dele, na aula de mestrado, falando do amor de Deus, porque ele foi alcançado por Jesus. Então, às vezes, a cura é necessária para mostrar o poder de Deus através do fim da família, para a pessoa ver que realmente Deus existe. E tem outras formas também que Deus age para que eu e você tenhamos a convicção, porque, irmão, a coisa mais importante na vida do crente é ele ter convicção do que ele é. Você tem convicção por que você está sentado aí? Você tem convicção porque você está com a tua Bíblia aí? Só porque a igreja é bonita, confortável? Porque temos um pastor que eu acredito, pelo que eu vi dele, ele é um excelente administrador, isso é muito importante, isso também me trouxe para aqui, mas o mais importante é que a gente veja Jesus aqui. Amém. Amém? Jesus trabalha onde na verdade as irmãs aprendendo com as crianças. Eu já fui de igreja que não valorizavam as crianças. Você sabe que você está num lugar e vê as crianças sendo. Eu chego aí sexta-feira e vejo os garotos aí praticando esporte, eles estão sentindo que a igreja ama eles, tem um espaço para que eles possam brincar, se confraternizar. Isso é fundamental, irmãos. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas vivem mais em criticar, em viver o lado ruim. A gente tem que tirar do ruim o bom. Eu aprendi isso na minha vida. Esses dias eu tive um problema sério. Eu nunca fui de mexer, eu sempre fui de caneta, eu nunca fui de mexer em nada. Né? A minha geladeira tem um problema sério. Escangalhou, aí estragou tudo. Aí eu falei assim, deixa eu vou exercitar a minha fé. Até isso vai servir para pessoas não crentes, colegas meus, que eu falo isso, depois entro com a palavra, e os camaradas estão sendo tocados pelo Espírito. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca mexi em uma geladeira. Eu falei, não, em nome de Jesus, eu creio, Deus vai me dar sabedoria, pesquisei e tal, peguei a marca da geladeira, olhei tudo nela, viu? Porque são vários problemas, são vários compartimentos. E aí comecei com algumas pessoas, comecei a falar, aconteceu mesmo, gastei dinheiro com o cara, e o cara não consertou, tive que comprar uma nova. Aí eu falei, a minha esposa preocupada, eu desmontei, nunca tinha feito isso. Mas ali analisando, escrevendo, aí troquei uma peça, troquei um condensador lá atrás do motor,
troquei o disjuntor, essas duas peças dentro do congelador. Aí um outro cara na internet disse que é dois botãozinhos, que não é só para acender a luz, aquilo, troquei aquilo na geladeira com uma benção. Eu disse, sabe, aí eu falei assim, meu Deus, a gente tem que exercitar a nossa fé, a vida sem viver novidade de vida. Tudo que você vier a fazer, faça segundo a tua fé. Tenha fé em Deus. Deus pode tudo na minha e na tua vida. Irmãos, eu consigo me abaixar, eu fiquei quase na cadeira de roda antes de vir para aqui. Quando eu cheguei nessa igreja, eu não podia sentar direito ali, era uma banda, aí a senhora não sabe, né? Eu saí lá para fora com uma dor terrível, falei, não vou ficar bom, sabe? Eu não estou 100%, mas melhorei bastante, já estou fazendo várias coisas, consertei o carro, escangalhou, nunca tinha consertado o carro. Então, eu aprendi muito com o Felipe quando eu estava dentro do carro ali. Falei, meu Deus, eu não conheci esse Felipe pessoalmente. Poxa, mas são os sensatos, porque o ser humano é variável pelo que fala, não é pelo que fala, não. Tá? É o que o Jesus Cristo, é pelo que ele faz. Eu lembro que um missionário foi fazer um trabalho lá, num tribo indígena ali. E aí, ele era uma pessoa muito temente a Deus, e ele começou a fazer um trabalho nos índios ali, ajudando, trouxe comida, trouxe. E aí, um dos índios disse assim para ele, quando ele começou a pregar e falar de Jesus, aí um outro, aí já tinha ido embora. Aí veio depois de alguns anos, outro missionário, fazia a mesma obra. Aí o missionário falou assim, os índios já estavam falando, e falou para ele, não, isso que você está pregando já teve aqui. Porque o camarada que teve antes, o missionário, tinha as atitudes, as características, a mente de Cristo. E aí aqueles índios achou que aquele homem fez alguns anos atrás, e aquele homem estava pregando, achou que estava falando sobre ele, estava falando sobre Jesus. Então nós temos que ser comparados a Jesus com o apóstolo Paulo, que disse que tinha a mente de Cristo. Precisava ter a mente de Cristo, nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos quebrar a vaidade, o orgulho, a arrogância. Essas coisas não agradam a Deus. Entendeu? Uma coisa muito importante é que Jesus tinha tudo. Tinha todo o poder sobre o céu e a terra, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes. Mas ele era humilde. Quando ele precisou lavar o pé dos apóstolos, ele fez. Tinha um significado, uma importância. Ninguém, olha uma coisa que eu gostei aqui na igreja, que o pastor, uma vez ele ficou assim, poxa, ele ganhou alguns presentes, porque ele montou de pastores aqui. Então ele demonstrou, falou assim, poxa, eu não sou melhor de quem eu estou como líder, mas todos nós somos iguais. É esse sentimento que todos têm que ter. Ninguém é melhor de quem é. Claro que ele está honra, tem que honrar. Se a pessoa está ali, ó, deu sangue, que lutou, fez crescer, tem que honrar sim, mas não idolatrar. Você e eu não podemos estar aqui só por causa do pastor. Você precisa estar aqui porque você aceitou Jesus e veio trabalhar aqui, porque Deus te trouxe para aqui e para juntos crescermos e fazendo com que essa igreja seja uma potência nesse bairro de Unamar e que muitas vidas possam ser alcançadas, amém? Amém. Louvado seja, né? Assim, eu tenho essa maneira quando eu estou pregando, estou dando aula. Aplauda o Senhor. Faz as duas coisas, prega e dá aula mesmo. Nós já estamos terminando. Lições de vida, não importa, olha, irmãos. Irmão, pode dar uma passadinha aí, hoje já está no último, estou meio certo? Está no último? Obrigado. Obrigado por estar me ajudando aí. Da próxima vez, eu vou direitinho, tá? É porque eu nunca tinha muitas experiências com o slide, né? Eu gostaria até de agradecer a Deus, porque eu passei um esquemazinho, e a gente fez um slide maravilhoso. Achei assim fantástico. Mas tudo que eu estou falando, se você olhou, ele estava passando aí, tem tudo a ver. Né? Então, pregue a palavra. Para finalizar, se você tiver alguém que precisa ouvir, faça igual o Felipe fez. Porque Felipe pregou quando estava na multidão e pregou para uma pessoa. Isso faz com que eu e você tenhamos essa conscientização que às vezes a pessoa que você parece que aquela pessoa não precisa, é a que mais precisa. Aquela pessoa que odeia o evangelho, não gosta de crente não, é aquele que quando se converter vai ser um missionário, vai fazer a obra de Deus. Eu acredito que aquele pastor que eu testemunho aqui, ele fez uma obra missionária, ele até pediu uma ajuda. Eu achei aquilo assim maravilhoso o trabalho dele, acompanhei o que ele estava fazendo pela obra de Deus. Pessoas lá no meio bairro difícil, aceitando a Cristo, fazendo um trabalho evangelístico. Isso é muito bom, irmãos. Isso é a coisa mais importante na vida do cristão. Amém? Que eu e você possamos ter essa conscientização da nossa vida, que eu e você também somos Felipes do século XXI e que precisamos, livremente das adversidades, das dificuldades, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Né? Para finalizar, um pastor foi fazer um trabalho na África, foi convidado
autoridade, ele sentiu o Espírito Santo lá pregar. Só que quando ele chegou lá, tinha um bruxo na cidade, e esse bruxo soube que esse pastor ia pregar numa área evangelística. E aí o pastor que chamou, ele convidou, falou: pastor, eu não sabia, fiquei sabendo que ele está querendo te matar. Se o senhor quiser ir embora, se eu tenho família, tem esposa, você não pode ir. Aí ele falou assim: ficou com medo, meu irmão, falando: eu vou fazer a obra de Deus. Começou a orar, se ajoelhou no Senhor, me usa, Senhor, me guarde, me proteja. E aí chegou a hora da palavra. Aí ele lá atrás, cheio de gente, assim, né? Tinha um homem. Vocês já me acham alto? Desse tamanho assim. Era aquele que foi contratado para matar o pastor presente, falando de Deus, e por dentro: Jesus, me guarda, Senhor, me deixa correr, eu tenho meus filhos adolescentes. E pensa mais, pregando. Aí daqui a pouco ele terminou a mensagem, aquele homem grandão foi ir para perto do pastor, vindo de lá para cá, o pastor pregando, falando, pastores aí, e ele vindo, né? Jesus, que misericórdia. Aí pronto, pensando que ia morrer, o cara, quando chegou perto dele, se ajoelhou, chorou. Aquele cara grandão que ia matar ele, foi contratado para matar ele, aceitou a Cristo, foi curado, estava com tumor, foi curado, se ajoelhou diante daquele pastor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Não pode ficar calado diante de algo que me arrepiei aqui. Eu já soube dessa história, me arrepiei aqui, porque é maravilhoso. Que aquele homem se converteu a Jesus. Aquele homem foi igual Felipe lá pregar. Não importa as circunstâncias, ele fez. Eu e você temos que fazer a obra de Deus também, na tua família, nos teus parentes, nos teus amigos, na faculdade, na escola, no trabalho. Pregue a palavra, amém? Amém. Que Deus possa ser Ô pastor, com licença, é aula, então pode perguntar, né? É porque eu anotei aqui, está faltando o outro Felipe. Eu quero saber aqui quem é o outro. Não são eu que pesquisei. Então. O outro Felipe é um dos apóstolos. Um dos apóstolos. Tá? Que teve lá com Jesus, que teve. Agora, eu tinha até aqui os versículos onde tem essas referências. E esse Felipe que a gente está falando é evangelista, foi aqueles 7 diáconos que foi designado para ajudar as viúvas, tá? Então eles não são mesmo, às vezes se confunde, porque é o mesmo nome, não tem sobrenome, né? A gente pesquisa, então eu não sei quem foi a esposa, quem foi o espírito, mas o que a Bíblia e as pesquisas sobre a Bíblia me diz que eram 2 Filipes, tá? Espero, eu tenho certeza que eu estou certo, eu de repente não é pastor. Tá bom, obrigado. Apóstolo aqui, mas existiam os discípulos, existiam um apóstolo que tinha chamados específicos, né, que começaram aquele trabalho. E os outros discípulos deram continuidade. Hoje nós somos discípulos de Jesus também, em pleno século XXI. Amém, amém, obrigado.